Olá meninas, bem-vindas de volta aqui no meu canal. Hoje no vídeo eu vou fazer uma comparação entre a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal e a Bíblia de Estudo Cronológica de Aplicação Pessoal, que vocês têm me perguntado muito. Bom, primeiramente eu adquiri essa Bíblia aqui, eu sou apaixonada por ela porque ela é muito útil. E depois, por curiosidade, por ser cronológica, eu adquiri essa daqui. Mas no momento em que eu fui usar, eu vi que os comentários na barra, nessa parte aqui, ó, de dentro da Bíblia, são iguais, tá? Então eu vou abrir uma aqui para comparar, para vocês verem a parte que são iguaizinhas. Bom, eu abri aqui na mesma referência, tá? Vocês podem observar que tem o mesmo mapa, só que esse em preto e branco e esse em colorido. Então, todas as imagens que tem nessa Bíblia, elas são todas coloridas. E nessas daqui são todas em preto e branco. Mas os comentários no rodapé, eles são idênticos. Vou fazer a leitura aqui do capítulo 26 de Gênesis, versículo 12 a 16. Deus manteve sua promessa de abençoar Isaac. Os vizinhos filisteus ficaram enciumados, porque tudo que Isaac fazia parecia dar certo, e assim tentaram livrar-se dele. Agora aqui, na cronológica, Deus cumpriu sua promessa de abençoar Isaac. Os filisteus vizinhos sentiram inveja, porque tudo que Isaac fazia parecia dar certo. Então, vocês veem que é a mesma coisa, mas a forma de se expressar é um pouco diferente, ó. Deus manteve sua promessa de abençoar Isaac. Deus cumpriu sua promessa de abençoar Isaac. Os vizinhos filisteus ficaram enciumados porque tudo que Isaac fazia parecia dar certo. Os filisteus vizinhos sentiram inveja porque tudo que Isaac fazia parecia dar certo. Ou seja, tem algumas mudanças na palavra, mas o sentido é o mesmo, tá? Aqui também, ó, Isaac muda-se para gerar. Isaac muda-se para gerar. Aí a mesma coisa, Isaac havia se estabelecido nas proximidades de Belaroi. Isaac havia se instalado junto ao poço de Laroi, poço daquele que vive. Aqui, ó, a fonte daquele que vive. Então, eles só mudaram, tipo assim, fizeram um jogo de palavras para dizer que mudou alguma coisa, mas o sentido é o mesmo, são as mesmas referências, ó. 26, 2, 16, 26, 2, 16. Aí você passa para outra página. 26, 17, 18. 26, 17, 18. Depois aqui, 26, 17, 22. 16, 17, 22. 26, né? 26, 26, 31, 26, 26, 31. Então, os comentários são os mesmos. Eles só fazem umas mudanças na palavra, trocando, mas que tem o mesmo significado, tá? Isso é o que tem de igual. Então, eu posso dizer para vocês que tudo que tem aqui em comentário tem aqui também, na barra, tá? De comentário. Mas existem coisas diferentes, sim, entre elas. Outras coisas que tem igual são esses quadros aqui referente aos personagens, tá? Todos os quadros referentes aos personagens são iguais também à descrição, ó. Só que aqui é colorido e aqui é preto e branco. Mas tem as mesmas coisas: pontos fortes e êxitos, qualidades e realizações, fraquezas e enganos, fraquezas e erros, lições de vida, estatísticas vitais, informações essenciais, mas que são a mesma coisa, ó. Estatísticas vitais, local, Canaã, ocupações. Aqui, informações essenciais, local, Canaã, ocupações. Então, é a mesma coisa. A referência aqui do versículo-chave, Gênesis 28:15. Referência do versículo-chave, Gênesis 28:15. A história de Jacó é narrada, papapá. A história de Jacó é narrada, tá? Então, é a mesma coisa. Tudo que está descrito aqui, só que o quadro está em colorido. Então, essas são as coisas que são repetidas, tá, gente? Agora, eu vou mostrar para vocês o que tem nessa, que nessa aqui não tem. E o que tem nessa, que essa aqui não tem, tá? Ó, nessa parte aqui do início da Bíblia, nós temos linha do tempo em ordem cronológica, tá? Tanto nessa quanto nessa. Uma, claro, tá toda colorida, com fotografias, e essas daqui tá só com desenhos, tá? Em preto e branco. As informações que tem em ambas são bem parecidas, são bem similares, mas tem algumas coisas diferentes também. Vamos dar um exemplo aqui.
Os egípcios descobrem o papiro e a tinta para escrita. Aqui está fora da câmera. E constrói as primeiras bibliotecas. Objetos de ferro são confeccionados no Antigo Oriente Próximo. Isso aqui no ano de 2500 a.C. Então, aqui, ó, 2500 a.C. Os objetos de ferro fabricados no Antigo Oriente. Os egípcios usam papiro e tinta para escrever, tá? Não deixa de ser a mesma informação que tá aqui, tá aqui. Aqui a parte do cavalo, cavalos são domesticados no Egito, os cavalos são domesticados no Egito, tá? Então, aqui tem as mesmas informações, só que aqui tem mais fotografias, né? Por exemplo, aqui tá invertido, tá? As coisas que aconteceram no mundo estão na parte de cima e as coisas que aconteceram nos fatos bíblicos tá na parte de baixo. Nessa daqui, as coisas que aconteceram no mundo tá na parte de baixo e os eventos bíblicos na parte de cima, tá? Por exemplo, criação, Gênesis 1, não datada. Aí tá aqui embaixo, ó, data indefinida da criação. Noé constrói a arca, data indefinida. Noé constrói a arca, não datado, tá? Nasce Abraão em Gênesis 11, quer dizer, no ano 2116 a.C. Aí a gente vai ver aqui, ó, nasce Abraão no ano de 2016 a.C. Só que aí aqui já começa a falar, ó, primeiros relatos da criação e do dilúvio, tá? E aqui não fala nada, que é nesse período aqui, entre a arca e que nasce Abraão. Outra coisa também, 2100, tá aqui em cima, 2100. Aí pra cá, Abraão entra em Canaã, 2091. Abraão entra em Canaã, viaja para Canaã, 2091. Nasce Saul e Jacó, aí vem vindo igualzinho, tá? Quando chega aqui, morre José. E depois nasce Moisés. Eles colocam também, ó, esse detalhe da escravidão do Egito, no Egito e o Êxodo, tá? Aqui não fala nada nessas duas, igual tá essas fotografias. Mas depois já passa para outra data, tá? Então, as informações, elas são basicamente iguais. Eles só acrescentaram algumas coisas, assim, que eu vejo que não vai fazer tanta diferença no nosso estudo, sabe? Vamos passar para a próxima página aqui para vocês verem. Aí continua aqui a mesma coisa, olha, o cavalo de Troia, o rei Tutankhamon, o rei Tutankhamon, aqui também fala dele, ó, vou puxar para cá. O rei egípcio Tutankhamon, aí o jeito de escrever aqui tá um pouco diferente da tradução, morre e é sepultado dentro da imensa tumba repleta de tesouros. Aqui também, ó, é sepultado entre grandes tesouros. Depois aqui, ó, o cavalo de Troia, destruição de Troia durante a Guerra Troiana. Destruição de Troia durante a Guerra Troiana. Então, são as mesmas coisas, tá, gente? Eles só colocaram mais as fotografias para ilustrar, para a gente conseguir fixar melhor as informações. Aqui, que eu achei também que tá mais detalhado, são essa linha aqui, ó, do meio. No caso que aqui só tem os desenhos, tá? Então, por exemplo, a posse da terra, Josué, Juízes. E depois aqui, 1 Samuel, Ruth. Aí ele já vem descrevendo com mais detalhes, além dessa parte aqui de fora, tá? Se você já tem essa daqui, você só vai adquirir a outra se você quiser ter para estudar em ordem cronológica. Se você tem a finalidade de estudar a Bíblia em ordem cronológica, você quer estudar dessa maneira. Mas, se você não se importa, não quero estudar em ordem cronológica, vou estudar na ordem normal. Não tem necessidade de você comprar essa Bíblia, tá? Essa aqui já vai te ajudar em muito nos seus estudos. O que vai influenciar aqui é por ela ser cronológica. Então, ela tem mais detalhes para você estudar dessa forma, em cronológica, entendeu? E com relação a ela ser colorida, né? Ela é muito mais bonita por ela ser colorida. Então, aqui vai seguindo, ó, da mesma forma, com a linha do tempo, até iniciar o Antigo Testamento, tá? Aqui também vai na linha do tempo, ó, período intertestamentário, aí vem Jesus, né? Novo Testamento, Apocalipse. Acabou a linha do tempo, vem aqui um prefácio, falando sobre a tradução, e já entra no Antigo Testamento, tá? Aí, essa parte aqui, ela também tem algumas coisas repetidas e outras coisas não. Como ela é em ordem cronológica, ela já vem colocando a linha do tempo aqui embaixo, na parte da introdução.
e vem com esse mapa, megatemas e tipo assim, do que se trata o livro, tá? Ó, autor, público, propósito do livro, data escrita e local da escrita. Nesse daqui também tem essas informações. Nessa parte aqui, ó. Um resumo, que seria o quê? Seria essa parte aqui, ó. Tá? Vem o esboço, megatemas, livros nessa seção, aí aqui fala as informações gerais, ó, propósito, autor, destinatário, versículo-chave, tá? Então, autor, público, propósito, local da escrita. Então, assim, as informações são bem parecidas. Aí aqui tem esse mapa, nesse daqui também tem um mapa, mas é em preto e branco, ó. Tá? Então, aqui é o mesmo mapa, ó. Vocês podem observar que são o mesmo mapa. Para mostrar mais ou menos, ó, onde fica o Éden e Babel. Tá? E aqui ela vem descrevendo todo o percurso em que foi contado, né, em Gênesis, ó. Onde fica o Monte Ararat, onde está Babel, onde está Ur dos Caldeus, onde está Betel, onde está o Egito, tá? Ele vai mostrando aqui, ó, para você ter uma noção das distâncias em que o povo, né, dos patriarcas ficou percorrendo, né, durante as suas mudanças. E aí vem aqui também, ó, então essa parte aqui, ó, Jardim do Éden, Monte Ararat e Babel. Tá? Esse aqui, ele só mostra esses 3 pontos. Já nessa Bíblia, ele mostrou todos os outros. E é o mesmo mapa. Então, algumas coisas, sim, se diferem de um do outro. O que eu observei é que nessa anacronológica, ela não tem... Deixa eu mostrar aqui. Ela não tem esses detalhezinhos assim, ó. A história de criação, a história de Adão, a história de Noé, bem detalhado, tá? Aonde que você vai encontrar? No versículo 12, no capítulo 12, versículo 1 até o 25, você vai encontrar essas histórias. No capítulo 25 a 28, você vai encontrar essas histórias. E ele dá tipo um comentário sobre o que se trata, tá? Isso não tem aqui na de cronológica. Megatemas. Esse aqui de Gênesis tem megatemas, mas, por exemplo, de Jó não tem megatemas. Então, tem algumas coisas que a cronológica não tem e que essa aqui tem. Origem do universo. Aqui está escrito origem do universo. Aqui está escrito o princípio. Mas a descrição é a mesma coisa. Então, a Bíblia não discute o tema da evolução, mas sua perspectiva pressupõe que Deus criou o mundo. A Bíblia não discute o tema da evolução. Pelo contrário, seu parecer afirma que Deus criou o mundo. Então, é a mesma coisa, tá? Só que colorido aqui preto e branco. Essa Bíblia aqui tem essa parte de animais, a outra não tem, com as imagens coloridas. A parte do personagem é a mesma coisa. Aqui os dias da criação, ó. Tem também. Mesma coisa, ó. Os dias da criação, tá? Então, primeiro, segundo até o sétimo, primeiro até o sétimo. A mesma coisa, tá? Só que aqui colorido. Vamos ver mais uma coisa aqui que seja igual. O que a Bíblia diz sobre o casamento? O que a Bíblia diz sobre o casamento? Mesma coisa. Ok? Então, os quadros são iguais. Relatos da criação. Essa parte aqui não tem aqui, tá vendo? Não tem. Então, essa parte aqui não tem na aplicação pessoal. Os planos de Satanás contra nós. Os planos de Satanás contra nós. Tem. Então, tem algumas coisas que tem, outras coisas que não tem, tá? Mas essa parte do comentário aqui, do rodapé, é igual. A Bíblia de ordem cronológica tem aqui, ó, a descrição todinha. Da onde você está na história, o que você está lendo agora, tá aqui. Então, ela vai estar em roxo. Quando você chegar pra cá, tá vendo, ó? Levítico. Então, você já vai ter andado. Aqui no início, Gênesis, aqui Levítico já tá pra... Mais uma comparação que a gente pode fazer. A diferença é que essa Bíblia aqui, ela vai pulando de livro para livro. Essa aqui, ela vai
ocorrendo em ordem cronológica. Então, por exemplo, aqui está nos últimos capítulos de Gênesis, tá? Tem esse quadro aqui que fala sobre os filhos de Jacó e seus descendentes notáveis. Ele também se encontra nessa Bíblia, ó, os filhos de Jacó e seus descendentes notáveis. Quando acaba, chega no capítulo 50 de Gênesis, ó, tá aqui, capítulo 50, comentário do versículo 26, comentário do versículo 26. Tá? Aqui fica descrito, morre José. Então, aqui, quando a gente vira a página, a gente já entra em Jó, tá? E já nessa daqui, quando você vira a página, você entra em Êxodo, tá? Então, aí, já passou para o outro livro, tem essa parte da introdução, como esboço, megatemas, de todos eles vai acontecendo, tá? Em todos os livros dessa Bíblia preta aqui de aplicação pessoal, tá bom? Aí mostra o mapa de onde está acontecendo a história e já entra na história. Aqui, como é cronológica, ela já sai de Gênesis e entra em Jó, porque na ordem cronológica, Jó era na época dos patriarcas. Provavelmente ocorreu na época dos patriarcas. Então, ele já passa para Jó. E não tem aquela introdução do livro de Jó que tem nessa daqui. Eu vou mostrar para vocês também. Nessa Bíblia preta aqui, de aplicação pessoal, ela tem essa parte aqui, de introdução, de propósito, autor, data, panorama, esboço e megatemas, tá? E depois que entra na história. Na cronológica, você só tem essa partezinha aqui, ó. E já entra na história. Então, não tem nessa daqui, por exemplo, a de Jó. Algumas coisas, gente, vai mudando de uma Bíblia para outra. Então, é complicado. Você vai ter que ver qual é a sua intenção na hora de estudar, tá? Se você quer estudar em ordem cronológica ou se você quer estudar em ordem normal dos livros. Ó, aqui tem esse quadro das origens do sofrimento dentro do livro de Jó. Nessa daqui, o quadro de origem do sofrimento tá no finalzinho de Gênesis. Ó, fontes do sofrimento. As origens do sofrimento. É a mesma coisa. Quem é responsável, quem é afetado, reação necessária. Quem é responsável, quem é afetado, atitude necessária. Tá? Então, só mudou de lugar, mas é o mesmo quadro. Só que ele não tem aquela introdução como no outro. Tem o quadro do personagem de Jó. Tem essa parte aqui também, tem nessa daqui, na outra, só que em preto e branco. Tá? Então, por exemplo, quando a gente chega... aqui, quando entra em Êxodo, acabando Jó, entra em Êxodo. Aí já vem aqui, nascimento de Israel, ele já dá um esboço também do que acontece e já fala da ordem dos livros que vão acontecer. Êxodo, né? Depois Levítico, Números, Deuteronômio. Então, depois de Jó, já passaria para esses 4 livros aqui e já vem com megatema, já falando de Josué, Faraó, Arão, Miriam, um pouquinho, lei do nascimento de Israel, mapa, e já começa na história, tá? Quando a gente chega... esse daqui não tem aqui. Esse mapa aqui do tabernáculo não tem aqui. Olha só, nesse daqui tá falando sobre o tabernáculo em Êxodo 40, tá? O tabernáculo. Então, conclusão sobre o tabernáculo. Êxodo 40, de 1 a 33, tá falando sobre a consagração do tabernáculo. Aqui, nessa daqui, não tem nada. Só tem... Deus manda Moisés levantar o tabernáculo é levantado. E aí acabou, que foi o último capítulo de Êxodo. Já entra na história de Levítico, e aí vem novamente. Esboço, megatemas, entra na história, né? E a introdução aqui, propósito, autor, data. Nessa daqui, você tem essa parte do tabernáculo e continua a história, tá? Ó. Já passa para Números, ó. Não vai para Levítico, vem para Números. Então, já continua, não tem introdução de Números. Não tem megatema de Números. Não tem nada. E já aqui, depois de Êxodo, vem Levítico. E tem a introdução. Quando chegar lá em Números... Ó, depois de Levítico aqui entra Números... E aqui em Números tem essa parte de novo, esboço, megatemas. Então, deu para vocês verem a diferença?
Quem não se importa e quiser investir, investe nas duas. Quem tem condições, investe nas duas. Agora, se você quer, não posso, Fernanda, não tem condição de investir em 2 Bíblias no momento. Então, eu indicaria você ver qual a forma que você quer estudar. Você quer estudar a Bíblia na ordem que elas foram descritos, né, os livros, ou você quer estudar a Bíblia na ordem em que foi cronológica, né, estudada cronologicamente. Porque aqui você vai estudar na ordem quanto seus fatos. E aqui você vai estudar livro por livro. Então, se você nunca leu a Bíblia, é a primeira vez que eu vou estudar a Bíblia, é a primeira Bíblia de estudo que eu vou comprar. Não compra cronológica, você vai ficar muito confuso. Você, nossa, vai saber, mas aí entra aqui, entra ali, mas na outra Bíblia que eu tenho não é assim. Então, se você não está habituado ainda com os livros da Bíblia separadamente, não indico você comprar cronológica. Indico você comprar essa aqui primeiro, se você nunca teve a sua primeira Bíblia de estudo, tá? Essa foi a minha primeira Bíblia de estudo, essa aqui. Foi a minha primeira Bíblia e foi o melhor investimento que eu fiz. Aí depois eu já ter estudado, lido a Bíblia mais de uma vez, aí sim, agora eu quero estudar de uma forma diferente, agora eu quero estudar de uma forma, na ordem cronológica. Aí sim você entra na cronológica, porque você sabe que, na outra Bíblia, tá desse jeito, mas nessa aqui, como aconteceu, né, de acordo com os fatos, então, por isso que um livro entrou depois do outro, senão você vai ficar confusa, tá? Então, vai depender de cada um aí que tá assistindo o vídeo. O propósito que você quer estudar, se é a primeira Bíblia ou não de estudo que você vai adquirir, tá? Para você ver qual das duas você quer comprar. Agora, se você quer adquirir as duas, melhor ainda, porque você pode completar uma com a outra. Então, a introdução dos livros, que aqui não tem muitos detalhes, tem mais uma visão geral da ordem que aconteceu, você vai achar nesse. E aqui, o que não tem na cronológica, você vai encontrar nessa, tá? Então é isso, meninas. Para a primeira Bíblia de estudo que vocês forem adquirir, compra essa primeiro e depois essa. Se vocês já têm uma de estudo na ordem do que foi escrito os livros, então você pode adquirir a cronológica para você estudar em ordem cronológica, tá? Eu espero poder ter ajudado vocês, mostrado um pouquinho por dentro. Persistem no estudo, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece a Deus. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!